Vamos dar sequência ao nosso estudo da obra de André Luiz. O livro Missionários da Luz, no capítulo 13. É tão grande que... Reencarnação. Nós paramos nessa frase, né? Um dos espíritos construtores, parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Primeira coisa que nós temos que evidenciar é que provavelmente a engenharia, né, que se aproxima das condições de estrutura biológica, porque o corpo físico é a casa do espírito. Uma casa que tem janelas, portas, canais de comunicação, né, onde o espírito vai habitar durante um longo período da sua existência. Então não existe diferença na linha da biologia com a engenharia nesse momento, porque os espíritos exercem funções e provavelmente o nosso esforço de fazerem casas mais distantes, né, como a que nós conhecemos, onde habita um grupo de pessoas juntas, né, um dia nós vamos aperfeiçoar a fazer casas que movimentam, aproximando muito da possibilidade de casas mais limitadas na nossa condição existencial, né? Onde as pessoas vão ter uma moradia muito pequena, sem muita necessidade de espaço, né? Então, provavelmente nós vamos caminhar nessa direção. Por isso são construtores, porque todo o organismo ele é feito de estruturas funcionais coletivas, uma ajuda as outras, com ponto do esgoto no sistema escritório, né? Toda uma concentração de circulação de energia no sistema circulatório, representando todo o campo de energia que um habitat precisa, né? Órgãos de percepção, de claridade interior. Então, uma casa muito sofisticada, uma casa com recursos extremamente ampliados para o espírito exercer sua função de ação. Hoje nós olhamos as casas mais modernas e cada vez mais vão ser casas obedientes ao nosso comando mental, como acontece no corpo, só que as casas ainda são muito rústicas, né, apesar de modernas, mas ainda não atende com profundidade a ação do espírito encarnado da forma que vai ser, provavelmente, né? Chegando a ponto de, conforme for, de deslocamentos por causa disso, por exemplo, como aconteceu lá nos Estados Unidos. Talvez possamos ter controle sobre a ação das casas, quando nós não tivermos controle sobre a ação do clima ou das ações climáticas sobre, né? Então, talvez nós consigamos preservar a casa, as pessoas, de forma... Então, a tendência é que nós vamos nos surpreender no futuro, porque se nós tivéssemos desencarnado há 1000 anos atrás, voltássemos na atual circunstância, seria quase um choque para nós a realidade do mundo como ele é hoje, né? Para quem movimentava em cima de animais, né? Depois encontrar todo um aparato desse, o espírito, ele seria um choque, né? Uma incompreensão. Então, da mesma forma, daqui a 100 anos eu não sei o que nós vamos encontrar no planeta como esse. E hoje nós achamos muito bacana tudo que existe. Imagina daqui a 100 anos o que vai ser esse planeta. Não tem como nós dimensionar. Antigamente talvez uns 100 anos não era muito, né? Mesmo assim, difícil de falar o que é, né? Um barco a vapor um processo anterior de 100 anos atrás devia ser algo, uma sumidade, né? Dar uma volta no barco a vapor, né? Eu soube que estava falando que cada
primeira viagem em torno da Lua aí, em volta da Lua, né? Acho que é $1 bilhão, né? O cara já comprou 8 passagens para viajar com 8 pessoas. Assim, convidou 8 amigos a viajar com ele para dar uma voltinha na Lua. Né? É que a coisa é, né? Você falou nesse negócio de casa, já existe na Suécia, não com casa, mas existe com carro. Você vê, né? Você vê, se você pega um carro, né, que tem lá a propaganda, você põe um cartão de crédito lá no carro, vai, anda, sai, para na sua casa e deixa o carro lá, uma outra pessoa pode pegar. Isso vai acontecer com casa. Ou seja, eu saio daqui, eu quero uma casa em tal lugar, eu vou para lá, já entro na casa, já tem tudo à minha disposição. Né? Dependendo da facilitação da vida, né? A perspectiva da vida vai mudar muito para nós ainda. Nós somos mesquinhos ainda, achando que somos donos das coisas, né? Exatamente. Somos desfrutados, né? Então tem que mudar nossos padrões. Não vamos lembrar disso aqui. Não vamos lembrar, não. Vamos lembrar se a gente quiser, né? Tem gente que gosta de lembrar de porcaria, né? Nós não lembramos de mágoa? Né? Então, vamos atender. Samuel, daqui 100 anos, por exemplo, que as coisas estiverem inventadas, nessa matéria que está falando aí, nós teremos outras pessoas. O espírito vai ser o mesmo, mas o corpo vai ser diferente. Isso. E aí, nada disso que você está falando, quer dizer, pode ficar alguma coisa, mas não vai ser do jeito que você está dizendo. Você lembra lá naquele dia, né? Falando a respeito disso. Você vê, o André Luiz estava em nosso lar, com todo um aparato novo, né? Talvez o nosso lar em relação à Terra fosse muito mais evoluído, tecnicamente falando. Mas ao voltar para a casa dele, ele achava que a casa era dele. Voltei para a minha casa. Olha a nossa ilusão, né? Uma ilusão de condicionamento por experiência. Ele entrou lá na casa dele, que casa que é dele? Já desencarnou? O que é dele? Não tinha mais nada. Nós temos essas sensações, meu filho, né? Ele tem uma sensação, por exemplo, assim, vou encontrar com meu avô no plano espiritual. O avô pode estar reencarnado aqui, como é que eu vou encontrar com o avô? Pode ser seu neto. Até para romper essas barreiras de personalização familiar, porque o afeto ele tem que ser mais estendido, a gente tem que amar proximamente pelo apego no filho, né? Para que a gente, aí ele transforma no avô, no tio. Então tem que continuar amando ele do jeito que eu amo com o filho, né? Assim, então, é para que a gente estenda essa capacidade de amar, além dos estreitos mecanismos de uma convivência, uma comunhão mais estreita durante uma longevidade de uma existência, né? No dia que nós pegarmos o jeito e falar assim, gente, espera aí, eu reencarno lá nos meus filhos aqui, me apego aos meus filhos, aí não, podem não ser meus filhos, vão ser... Aí eu tenho outros filhos, espera aí, então por que não exercer o afeto amoroso de um filho em todas as pessoas? Já que todo mundo pode ser meu filho, todo mundo pode ser meu pai, pode ser minha mãe, né? Já, se eu desenvolvesse um sentimento dessa natureza com todas as pessoas, eu precisaria reencarnar com as pessoas? Não. Eu ia diminuir, por certo, uma gama enorme de reencarnações, mas nós somos intransigentes, né? Eu vejo lá em casa que é 5 famílias juntas, eu separo a comida do meu filho, mas eu vejo a comida do filho do meu cunhado servindo com hostilidade, como se ele estivesse comendo mais do que... eu já notei que um dos maiores problemas que nós temos na reencarnação é com comida. É impressionante, mas é o problema do animal. O animal talvez brigasse por um pedaço de carne, com medo de acabar o pedaço de carne, né? Assim, então é o mesmo problema. Só que você preserva, aí você olha meu sobrinho lá comendo, ele come muito, mas meu filho come muito mais do que ele. Você não fica chateado quando seu filho come muito, mas olha o abuso do outro. Meu filho talvez seja um dos mais abusadores, né? Então são lições que a gente tem que desenvolver para assim, peraí, qual é a diferença, né? Por que eu não tenho o mesmo carinho, a mesma perspectiva, ou então a mesma educação? Meu filho, você tem que preservar, comer, tem outras pessoas para comer, eu tenho que falar com o mesmo empenho que eu falo com um com o outro, né?
porque isso também é amor, a educação que nós temos com os filhos, né? Então, são os desafios que nós temos que ter, porque quando nós rompemos essas barreiras e não tivermos privilégios, né? Porque quando a gente fala de separação, não existe uma igualdade no nosso olhar. Nós ainda não desenvolvemos, por exemplo, como o budismo desenvolve uma equanimidade, uma capacidade de igualdade, que eles sentem que a reencarnação é algo real. Então, eles não só concebem a reencarnação teoricamente, eles tentam fazer um exercício de que todo mundo pode ser seu irmão na próxima vida. Então, eles tentam tratar as pessoas como se fosse o próximo filho, o próximo mãe, o próximo pai. Eles não fazem isso no conceito de reencarnação como nós, que eu sei que existe o conceito de reencarnação, mas é um conceito de reencarnação teoricamente, que eu falo dentro do centro espírita, dentro de uma educação, evangelização infantil, mas que não tem nenhum tipo de continuidade no aspecto do nosso relacionamento cotidiano. Tentando dar uma expansão de consciência para que nós falamos assim, peraí, eu estou reencarnado, meus filhos estão reencarnados comigo, essa família aqui, mas aquela família aqui. O que pode não dizer que uma família ou uma pessoa não pode reencarnar comigo? Então, eu preciso desenvolver, dilatar o nível de consciência para que esses valores não sejam apenas teóricos. Eles tenham algo mais concreto no nosso modo de sentir, para que a gente estenda essa capacidade, mas é muito difícil quando se trata do jogo superficial, é fácil. Mas transformar isso numa perspectiva de vivência, que é o nosso desafio, porque seria muito estranho a doutrina espírita ser nosso, logicamente, por que nós temos a fé raciocinada? E dentro do padrão da fé raciocinada não é exigido mais do que isso. São razões, raciocínios, lógicas que nós utilizamos para tentar dar conta da vida. Você fala assim, não, a morte não existe, né? E nós estamos caminhando para o desenvolvimento de uma fé não mais raciocinada, para uma fé o quê? Sentida. A fé sentida é diferente da fé raciocinada. Eu não posso raciocinar, eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir a reencarnação, eu tenho que sentir a imortalidade da alma. Eu tenho que sentir as coisas de forma que a fé não seja mais um jogo da mente, mas seja um jogo do coração. A mente já foi bem fecundada, a mente já foi bem instaurada. Campo do conhecimento puro, a nossa fé, dentro do padrão do conhecimento, já deu o recado que precisa dar. Agora, há uma necessidade de sentir, porque o sentir é o plano do desenvolvimento no parâmetro do mundo de regeneração. É para a mulher, nossa mulher interior, que nós temos que voltar. O homem já trabalhou bastante. Os livros sagrados colocam sempre o homem na frente da mulher. Por quê? Não é porque o livro não é porque o livro, hoje eu recebi uma mensagem que fala mais ou menos isso. Não é porque o livro, quem escreveu o livro era machista. Não, é porque é a era da razão. Como era a era da razão, Deus é pai, o homem que está na dinâmica. Como nós estamos entrando na era do sentimento, Deus vai mudar a conotação. Deus não vai ser pai, não, vai ser mãe. Deus vai ser mãe, nós vamos ter que desenvolver o sentimento, o amor, o afeto. Não dá mais para ficar. Até que as duas asas conseguem fazer o quê? Equilibrar. Então Deus vai virar pai e mãe. E nós vamos ter esse equilíbrio entre essas duas qualidades internas do ser. Um equilíbrio entre as duas áreas, sentimento e razão. Então, é interessante, como que eles chamam de construtores, o que provavelmente nós chamaríamos de uma função médica. Mas o que eles estão construindo? Um novo corpo. Porque o ser não se constrói, porque o ser já existe, O ser do mundo já está lá. Mas um novo corpo para ele. Ele vai ter que entrar num corpo que tem que estar todo organizadinho para ele desenvolver dentro do corpo. É uma vestimenta, uma moradia de longo quê? De longo prazo. Então, quando se fala de casa mental, é a área da nossa casa onde o espírito mais se ajusta para o comando sempre na casa tem um local de maior organização, para que as coisas funcionem cada um no seu com a devida característica, mas existe uma organização.
centro de organização, o centro onde você faz a reunião, onde você conversa, né? Dentro da casa, que provavelmente é a área onde o Espírito mais habita dentro de nós, que é a sala principal, sei lá, né? Qual que seria na casa aí, a dimensão que essa região da casa, ela teria, né, maior localização do Espírito, né? Mas o Espírito se espalha em vários setores que funcionam, né? Então, você entra no banheiro do Espírito aqui, é a área, né, que nós temos para tirar os elementos que não nos servem, né? Nós entramos no banheiro físico, mas temos que entrar no banheiro antes dele na área do banheiro, né? Então, quantas são micro funções muito próximas da realidade daquilo que nós construímos numa moradia, né? E ele fala assim, ó, o habitante, né? Então, da mesma forma que eu alugo, compro uma casa, vou habitar numa casa, eu vou falar com o habitante assim, ó, contamos com o seu concurso para nos ajudar nessa moradia aí, na limpeza, na conservação, no desenvolvimento da casa, né? A diferença é que o Espírito ajuda a construção dessa casa. Existem os construtores que jogam o modelo, é uma casa que desenvolve com o ser. Não é só eles constroem a base, mas quem faz o ajeitamento da casa, que é o mestre de obra, somos nós, né? Provavelmente dividindo a cota de responsabilidade, né? Porque o Espírito ensaiou essa construção ao longo da sua vida evolutiva. Porque desde a agregação molecular, quando ele atraía os elétrons, os núcleos para os núcleos atômicos, como quem sabe o núcleo atômico é a matriz inicial de um centro de força e informação, né, que precisa condensar energias nucleares em torno dela para movimentar essa energia como vida, né? Mas começou com a agregação molecular, né, para que ele pudesse dominar esses princípios de construção. Então, quando você vai reencarnar e você entra para promover junto com eles a atração molecular na representação da atração do espermatozoide com o óvulo, são dois potenciais de núcleos com potenciais de troca. Então, aquela atração ali, você está recapitulando o princípio dessa construção, que é um curso a longo prazo no processo evolutivo que o Espírito vai ensaiando. E tudo que ele vai fazendo a partir dali, então, uma divisão cromossomial, né? A divisão da cromatina, né? Quantas vezes ele ensaiou isso nas células, em todas as áreas que ele... São coisas que ele sabe recapitular naturalmente. E ele estava dizendo o Segismundo para ele ajudar ele. Era o Segismundo mesmo? Não é isso mesmo? Deixa eu ver. Ah, não, é com o Alexandre. Ele estava falando com o Alexandre, né? Assim, voltaremos à noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega do nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos construtores, que parecia o chefe do grupo da opressão, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Então, quem ia fazer a divisão da cromatina era o Alexandre. O Alexandre, na realidade, ele vai ser um pivô técnico da introdução do Segismundo no útero materno. Nós vamos ver que é toda uma medicina, né? É todo um trabalho igualzinho do parto ali. Os médicos espirituais fazem a introdução do espírito, né, no corpo feminino da mãe, e é toda uma técnica, uma operação delicada, né? Nós vamos ver aos pouquinhos como que o processo reencarnatório ele é, em alguns aspectos, bem trabalhoso, né? No caso do Segismundo, existia toda uma técnica. Esse mecanismo pode acontecer mecanicamente? Pode. Já há uma natural manifestação nesse sentido, mas também existe, conforme a necessidade da reencarnação e o aparato de desenvolvimento do ser, maior necessidade de intervenção espiritual para que o processo seja adequado a uma programação mais específica, né? Com muito prazer, redaguiu bem-humorado. Voltando
voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de seres do mundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Aquela estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades do nosso plano? Como viesse a conhecer a extensão da nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Envia, não. Ainda estava ouvindo, telepatia viva, né? É interessante que os espíritos ouvem os nossos pensamentos. Quando é uma bobagem, eles fingem que não ouviu mesmo. Eles são muito delicados. E quando é uma questão importante, ele responde, né? Como diz, estou ouvindo tudo que você fala, mas isso é importante mencionar, né? E coisa que precisa, quem está ouvindo precisa ter essa educação de respeitar a maturidade espiritual de quem quer que seja, sem intrometer no campo vivo da mente do ser, e ainda perceber que quando o pensamento ele torna-se uma necessidade de esclarecimento, você pode esclarecer, né? Imagina, quando André Luiz, então, o tempo todo é ouvido pelos espíritos que estão do lado dele, né? Então, não adianta também nós esconder nada de mentor, não, que chegou lá do outro lado. Você já pensou, você fala assim, ó, mentor, sei que você está ouvindo, né? Sei que está ouvindo essa bobagem aí, mas deixa de lá. Não é assim? Para não precisar ter, né? Vamos pegar um pouquinho as perguntas dele. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Circunstâncias que ele estava pensando o quê? Pensando de um processo sexual que ocorreu, como que a coisa se dá. O Segismundo ele é um Nicodemos com Jesus. Né? Ele é um Nicodemos com Jesus. É um Nicodemos mais dilatado, porque ele está querendo saber minúcias a necessidade de Segismundo do Nicodemos como que eu voltarei a entrar no útero da minha mãe? É a pergunta básica que ele tinha naquele momento. Já era profunda, porque eu não sei se nós estamos falando de um Nicodemos que é um líder religioso, sim, estudioso da linha judaica ali, de representação. É por isso que Jesus falou com ele, ó, você que se assume na posição de um mestre, um educador, não sabe dessas coisas simples, né? Jesus podia falar assim, que os orientais estudam, vocês das nascentes da linha judaica não conhecem as leis reencarnatórias, né? Uma ciência tão material ainda, que os judeus, que os hindus sabem, os egípcios sabem, vocês não têm esse conhecimento tão básico, né? Você vê, e o André Luiz como médico, né? Não é um fisiologista, eu não sei qual que é a diferença, por exemplo, de uma intervenção dos médicos que cuidam do nosso corpo, uma ação do nosso corpo, eles deveriam cuidar com respeito, né? Os profissionais que lidam com o nosso corpo, principalmente os profissionais da intimidade, principalmente das áreas mais íntimas do homem, da mulher, né? Então eles estão ali como sacerdócio, não teria diferença nenhuma. Né? Pode ser até que algum possa ter um tipo de maliciosidade, né? Porque na Terra tem de tudo, nós somos sujeitos a tudo, mas no plano espiritual, chegando nessas linhas de ações, os espíritos são muito amadurecidos nesse sentido, né? Tanto é que são esses próprios médicos que desenvolvem seus cursos de medicina lá no plano espiritual para dar continuidade ao desenvolvimento da própria medicina da Terra. Você muitas vezes trabalha em encarnações em várias áreas repetidas, para que você também aprimore, não só aqui, lá e aqui, para trazer inovações nas linhas. Né? Seria inadequado muitas vezes um espírito que gosta de uma área viver apenas numa área reencarnatoriamente falando. Provavelmente uma pessoa que ama aquilo que faz, ele vai ter muitas reencarnações voltadas naquele campo para ele aprimorar bastante aquele campo. E não só aprimorar bastante, porque se ele dá continuidade a um trabalho no plano espiritual de desenvolvimento, o efeito de trabalhar no plano espiritual de desenvolvimento é para que ele possa fazer o quê? Vir para a Terra e aperfeiçoar aqui. Trazer as inovações científicas em todas as áreas, né? Dando continuidade a um trabalho específico que eles se dedicavam na reencarnação anterior, né? Raquel
estaria consciente de nossa colaboração? Então são detalhes e preocupações do André Luiz naquele instante, né? Se fosse outra pessoa, talvez perguntasse outras questões. Mas está falando das próprias dificuldades do André Luiz. Ó, como é que é esse negócio aí? Só vou interferir no processo, né? Quando eu estava na Terra, vocês entravam à vontade. Como é que é isso aí? Né? Como interpretaria um casal as atividades do nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão da nossa tarefa, mostrando também que o André Luiz não tinha uma ideia clara, por exemplo, de que o ato sexual, para que o espermatozoide atinja um processo de fecundação, é uma viagem. O espermatozoide tem que viajar por dentro do útero materno ali, e provavelmente, eu não sei a extensão, eu não tenho aqui os dados corretos aí, se são horas, né, quanto tempo, até o ato sexual ocorrido, os espíritos devem esperar o ato sexual, esperar o casal dispor-se ao descanso. Nesse intermédio aí, não estou falando de espírito leviano, né? Conforme o casal que está no local sexual, não existe barreira nenhuma de proteção, né? Se não há respeito recíproco entre o casal, se há uma expressão de exploração sexual, né, como acontece hoje na Terra, os espíritos, eles na verdade fazem muito bacanais espirituais com os casais da Terra. Mesmo porque eles não têm limites de respeitabilidade entre si, vai ter limites de respeitabilidade vibratória? Não, então existe de tudo nesse planeta aqui, não só no plano físico, como também no quê? Né? Mas em se tratando desse tipo de ação espiritual, é de muita respeitabilidade, o lar, o quarto de alguém, a casa. Os espíritos não chegam ao bel prazer no ambiente que não tem uma função, né? A gente lembra aqui da casa daquela senhora do Silvio Isidoro, que era um verdadeiro, a casa dela, Isabel Isidoro, né? Era uma casa que a frequência de entradas de espíritos na casa era muito grande, em atividades espirituais, né? E provavelmente esses espíritos dentro da casa e na estrutura de construção do plano espiritual que acompanha a casa, eles devem ter um espaço reservado para preservar a vida dos homens. E em se tratando de espíritos elevados, nós não estamos falando de espíritos inferiores. Espíritos inferiores, eles são invasores. No caso dela, eles ficavam lá fora, eles não conseguiam entrar. Isso. No caso da Isabel. Isso mesmo. Não conseguiam entrar. As vibrações impediam espíritos comuns entrarem. Né? O que nós chamaríamos de vagabundos, né? Espíritos à toa, espíritos que não têm nada de fazer, zombeteiros, eles não entram fácil em casas como essa. Né? Alexandre, porém, incumbiu-se então para minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo meus pensamentos. Em casos dessa natureza, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto, mostrando que nessas áreas também existem médicos de todas as qualidades, né? Ao praticar a intervenção do parto comum, né? A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais. Não precisaria da intervenção dos espíritos. Mesmo assim, os espíritos intervêm nesse sentido para acompanhar o desenvolvimento fetal, enquanto a medicina não pode fazer. Hoje, o desenvolvimento do embrião obedece às leis físicas naturais, logicamente, são um mecanismo mecânico da reencarnação. Então, a reencarnação, iniciada com todo o preparo antes da reencarnação, né? No Livro dos Espíritos, como que ele antecede o desenvolvimento desses conhecimentos em amplitude, né? Existem tópicos sobre a reencarnação. Na verdade, o livro 2 do Livro dos Espíritos, que se chama A Vida Espírita, que é da vida espírita e tem um outro subtítulo. Aquele tópico, então, fala da realidade dos conceitos filosóficos, espirituais da doutrina e científicos. E quando se trata da reencarnação, eu acho que tem 3 ou 4 títulos voltados à reencarnação. A alma antes de reencarnar, as escolhas das provas, né? Esse é um trabalho específico da reencarnação antes do processo reencarnatório, que é a reencarnação para o espírito.
Então, olha como é que é a amplitude do estudo da reencarnação, né? Nós temos toda uma perspectiva de desenvolvimento para a reencarnação estabelecida no plano espiritual, como estudo das condições espirituais, o que o espírito necessita, como vai ser o corpo. Imagina, todo um trabalho que antecede a reencarnação antes da reencarnação em si. Porque a reencarnação, então, a encarnação. Porque a reencarnação, ela é material. A única coisa que os espíritos fazem é elaborar os princípios espirituais e uma programação genética para como vai ser o desenvolvimento corporal quando o espírito assim necessita. E a única coisa que o espírito faz na reencarnação, que não é material, é a introdução do espírito na ligação do espermatozoide com o óvulo. Mesmo assim, isso pode acontecer do espírito, por exemplo, numa condição mais primitiva. Os espíritos encarnados têm medo de desenvolver uma consciência pós-morte e começarem a ter consciência de que eles continuam a viver, e se é perigoso a extensão do movimento deles na vida material pelos perigos que a vida apresenta, onde os espíritos isolados começariam a criar uma necessidade grupal, que a necessidade grupal é mais protetora do que um movimento individual. Então, o espírito desencarnado que não tem o grupo estendido com ele, sozinho, onde que ele vai estar mais seguro? Junto dos familiares. Então ele fica ali junto com os familiares, acoplado junto com os familiares, até que num processo de sexualidade ali, ele se associe mentalmente, vincule-se ao casal ali, está ali preso ali, ele começa a dormir, o que acontece? Reencarnação compulsória natural. Mecanismo reencarnatório, numa simbiose de atração magnético-energética com a futura mãe ou com a mãe que estava, né, assim, pelo vínculo afetivo que tem ali, está reencarnado naturalmente. Porque o mecanismo não depende da intervenção espiritual diretamente, tecnicamente falando. Depende da intervenção espiritual, tecnicamente falando, quando o espírito começa a senhorar capacidades outras que não sejam mecânicas e naturais. Como no caso de Segismundo, como no caso da Dona Laura, como no caso de vários espíritos, e provavelmente como no caso da maioria de nós. Já existindo uma estrutura, então, como também fazia, o que acontecia no passado primitivo? Vocês acham que existia medicina gestatória? Samuel, mas o compulsório não é aquele do individuais? Não, eu não quero ir, mas vai assumir. Isso, é compulsório porque o espírito também não tem consciência nenhuma do que está acontecendo, então é um processo o quê? Mecânico e compulsório. Existe o compulsório que força a reencarnar e existe o compulsório natural, que é a condição natural que permite o homem nascer sem necessariamente ter uma organização que promova isso. Provavelmente os espíritos técnicos, espíritos superiores, como a condição de Jesus e seus prepostos, e os espíritos, eles podem contribuir nesse sentido, mas existe um mecanismo natural para a ocorrência em si. Da mesma forma que gestação do passado primitivo não tinha medicina, não tinha o que, gente? Não tinha nada. Nascia, morria, né, assim? Era tudo muito louco, né, assim? Hoje nós temos uma estrutura médica, e se tem estrutura técnica médica desenvolvida na Terra, tem uma estrutura médica desenvolvida na onde? No plano espiritual, que antecedeu até a própria estrutura médica da Terra, porque toda a ciência desenvolvida na Terra é oriunda do plano espiritual, né? Então, os desenvolvimentos que existem aqui é de lá, então lá antecedeu aqui, lá antecedeu a medicina, lá antecedeu as instituições, lá antecedeu tudo, né? Então, mas que existe uma natural condição para que as coisas funcionem, existe, isso aí não tem a menor dúvida. Se não existisse, ia ser difícil, né? A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedece às leis físicas naturais. Leis físicas da onde? De um planeta circunscrito chamado útero materno. O útero materno é toda uma organização para que as coisas funcionem mecanicamente e desenvolvam a gestação.
Gestação essa que representa um ensaio dessa natureza nos milênios que o Espírito estagiou nos atos da sexualidade, da embriologia, né? Quando a gente fala hoje de um estudo desenvolvido para a gestação, nós estamos falando não só a nível de uma gestação aqui, nós estamos falando aqui, imagina o técnico espiritual que ensaiou a sexualidade nas algas verdes, a capacidade de introduzir o desenvolvimento interior dentro de um ser nas plantas, né? Nos gametas. O que é gameta? É o útero rústico. Aqueles todos os ensaios, o que precisava, né? Imagina o útero nos vegetais. É de natureza sutil, maleável, viva, ou é extremamente ainda rústico, né? Igualzinho um carro mesmo, que carro rústico, todo duro, assim, onde os gavetinhos estão ali, até chegar numa condição que oferecia toda essa modelagem. Então, o que é essas leis físicas? As leis físicas é a repetição evolutiva do processo ao longo de um cenário de crescimento espiritual que o próprio Espírito ensaiou e que ele vai repetir ali num cenário mais desenvolvido, mais amplo, né? Então, o embrião obedece leis físicas naturais. Então, olha para você ver, se o planeta tem leis físicas para nós, o útero materno tem leis físicas para todos os habitantes desse local, sejam células, sejam princípios, né? O espermatozoide entra, o óvulo desenvolve, tem caminhos a ser seguidos aqui, ó. Aqui tem regras, você entrou aqui, né? Tem que ser assim, tem que obedecer. Isso chama-se leis físicas, não tem ninguém mandando, mas obedece do mesmo jeito. Tanto é que qualquer coisa que esteja fora de um parâmetro, acontece o quê? Acontecem modificações dentro desse mecanismo. Quantos de nós não fizemos abortos no passado, né? Abortos, achamos que ia atrapalhar nosso corpo, sendo que a própria ação abortiva ela é uma ação agressiva à constituição fisiológica do corpo. E hoje você vê a dificuldade de muitas mães ou casal de gestarem. Não é à toa, né? Alguma coisa nós fizemos na organização perispiritual, danificamos espiritualmente aquelas regiões para que elas sofram. Aí o que acontece? Antes eu não queria ter filho, aí eu reencarno hoje doido para ter filho. Aí eu falo assim, meu filho, olha, você mudou a vontade, agora você tem que mudar o padrão de ação agressiva que você causou no próprio organismo. Graças à bondade divina, que sempre antecede a ação misericordiosa aos homens, eles criaram, dentro da lei kármica que casais poderiam sofrer pela não necessidade de ter filhos, não é assim? Eles criaram o quê? A intervenção da misericórdia divina na ação da gestação in vitro, da gestação de introdução do espermatozoide, né, sem precisar do ato sexual em si, da capacidade de introduzir óvulos nas mães que não conseguem gestar o óvulo por si mesmo, né? Quantas intervenções que ultrapassam o karma. Se o planeta no passado exercia uma lei baseada na lei de Talião, a lei do olho por olho, dente por dente, que representa um desenvolvimento da justiça dentro do mecanismo reencarnatório, para que os espíritos pudessem sofrer as consequências das escolhas cometidas no passado, nós entramos numa linha de reencarnações hoje que cada vez mais diminui a perspectiva da justiça que paga para a justiça que oferece recursos novos na implementação de plantação positivas, né? Saindo do padrão da lei de Italião para uma lei de misericórdia, de amor, né? Assim, então podemos dizer que quando João Batista batizava os companheiros no símbolo da reencarnação daquela maioria de seres que estavam ali, eram reencarnações baseadas no processo de resgate espiritual, em que as leis funcionais da justiça estabeleciam o Rio Jordão como um pagamento, como uma necessidade de mudança, até Jesus passar por lá.
Quando Jesus passa lá e se deixa batizar, ele está inaugurando, no cenário da reencarnação, a misericórdia, o amor. Então muitas vezes fala assim, eu vou nascer cego. Não, nasce com mediunidade e evidência. É assim? Ao invés de você tolir a capacidade de ver, vê com profundidade. Você é convidado a usar os olhos da mesma forma que usou negativamente, não para você pagar perdendo a vista. Então eu vou te dar uma misericórdia, eu vou te dar um olho para ver com profundidade. Agora, se você distorceu no passado os olhos que não tinham profundidade, tenha mais carinho com os olhos de profundidade, não vai ficar perdendo tempo em ver superficialidade e bobagem, não, vai guiar os seres humanos, né? Então, é essa a introdução da misericórdia divina. Então, é aquela fala de Jesus que diz, misericórdia quero, sacrifício não. São implementos de mudança no processo reencarnatório, que a partir de agora é muito difícil as pessoas reencarnarem no planeta Terra para pagar, a não ser em circunstâncias muito limitadas, né, em locais muito ainda rústicos. Mas nós estamos falando de uma civilização, nós estamos falando de um planeta Terra, ele está caminhando para uma civilização bem adiantada. Existem hoje países e organizações que são de regeneração, vivem em parâmetros de regeneração. Algumas sociedades já são respeitadoras em todos os parâmetros, como se fosse o nosso lar, né? Então existem ensaios em todas as áreas e cada vez mais esses ensaios e essas possibilidades elas vão se acrescer, diminuindo aqueles extremos, os extremos, né? Então olha para o Brasil mesmo, quantas cidades já são bem desenvolvidas, né? Já tem mas existem regiões ainda extremamente o quê? A se desenvolver, atrasadas, né? Assim, mas você não avalia o país por essas regiões. Você avalia o país por aquelas que se mais o quê? Desenvolvidas, porque elas crescem muito mais rápido do que as outras. As outras tendem cada vez mais, e cada vez mais o desenvolvimento daqui chega lá. É muito difícil hoje você não ver técnicas, né? No celular, por exemplo, de última geração, você pode achar surpresa, mas em qualquer lugar que você vai do Brasil, é capaz de você ver lá você acha assim, eu vou lá para aquela roça lá, né? Está lá o Wi-Fi, tá tudo que você, assim, o pessoal está atrasado nesse sentido, não, né? A não ser muito pobre, muito limitado, fora disso, né? Mas não é nem questão de ser pobre, assim, financeiramente falando, né? Isso é uma questão, assim, de não querer aquilo. Eu ainda não quero isso. Mas são poucos, as gerações novas querem, né? Pode ser a geração velha que não quer isso hoje, então vai reencarnar para querer. Uma hora vai ter que querer. Porque vai desenvolver, mano. Se os nossos aparatos de desenvolvimento são amplos aqui, imagina no plano espiritual. O que não deve nos aguardar? O André Luiz falava em nosso lar. Isso eu falo das esferas do quê? Superiores, começando com o nosso lar, regiões mais elevadas, né? Porque lá no umbral, as construções são rústicas, né? Quando você chega no livro Libertação, as construções são quase castelos, as casas muito rústicas, cheias de aquelas construções que chocam os umbral. No umbral e nas esferas mais inferiores. Mas existem construções, existe organização. Mas sim, se tratando de desenvolvimento, nós temos que chegar o André ali já falava do que nós temos hoje, das telas, a internet funcionando, porque imagina André Luiz tinha computador como esse, que você conversa com o outro à distância, quando ele estava vivo na Terra? Não. Ele vai chegar lá e ver aquele aparato, ele tinha um radinho. Tinha um radinho, né? Assim, o radinho funcionava do nosso lado, das esferas inferiores, né? Pra lá. Não é assim? Tanto é que o André Luiz escutava lá. O Lízias tinha o rádio para comunicar com quem? Com os inferiores. Aí ele ligava a faixa do rádio lá, vamos dizer o AM. Aí estava lá, por favor, plano espiritual superior aí,
nós estamos aqui sendo bombardeados, né? Você lembra? Aí, vamos mudar a faixa aqui, né? Para mudar a faixa, aí a prece a distância com o governador era feito com o quê? Com o que nós chamamos de, como é que chama? Quando você fala de uma coisa e todo mundo assiste, videoconferência, não é assim? Então, ó, lá é videoconferência, com o plano imperial. É rádio. Não é assim? Atendendo todas, porque eles não podem exigir videoconferência eu posso exigir videoconferência do posto de atendimento que não tem nem recurso direito, gente? Lá é rádio mesmo, e talvez eu tivesse até o código maior, conforme o nível do umbral lá, se mostrar a tela, é código maior, o telégrafo, né, alguma coisa ainda bem, né, para vocês verem conforme o padrão. Agora, de nosso lar para o nosso lar, era... né? Aquilo que o André Luiz não sabia, que hoje para nós, se hoje para nós está tudo aqui, vai voltar em nosso lar, nós vamos achar que o nosso lar está com a cara do nosso lar. Imagina, vou chegar em nosso lar, ver lá, parte da música, né? Você vai ver a coisa. Se eu olhar assim, cadê o aeróbico, meu filho? Aquele aeróbico que tinha? Que lá é coisa do passado, meu filho. Nós temos a nave espacial, as naves voam aqui, né? Assim, os carros lá são carros que voam, né? Assim, né? Se fizer. Voar naqueles carrinhos lá, não? Lá não, lá é bem equinâme, lá é bem, né? Bem à vontade. Lá é o planeta Terra regenerar. É o ensaio da regeneração. Né? Vamos lá. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedece às leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis. Então, olha só o que ele está querendo dizer. Olha os detalhes das entrelinhas, né? No livro dos Espíritos, a gente estuda que existe a influência do espírito sobre a matéria e a matéria sobre o espírito, onde a hierarquia mais inferior, a predominância das leis materiais predominam sobre o espírito, né? Assim, agora ele já está dizendo aí, em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual, em outras palavras, a influência do espírito sobre a matéria começa a se desenvolver. Ali já começa a haver uma ação em que a consciência do espírito passa a ter uma influência no mecanismo da construção do corpo. Até porque, e nesse sentido, o que mais efetiva assim? A perturbação. Porque o corpo físico ele tem mais sintonia com os padrões menos vibratórios do que com os padrões mais vibratórios. A ação espiritual desses espíritos, dos nossos espíritos, na exercer. Então, se eu olhei negativamente a vida no passado, criando um distúrbio vibratório na percepção visual, meu distúrbio de percepção visual predomina sobre a natureza material. Essa predominância gera uma metamorfose no mecanismo de organização do DNA, favorecendo no futuro uma possibilidade de eu apresentar o quê? O efeito disso nas leis físicas da matéria sobre a predominância do espírito, para que eu venha apresentar uma deficiência visual, como a miopia, o astigmatismo e outros elementos que podem e certamente já são influência do espírito sobre a matéria, só que essa influência é mais fácil de ser exercida do que uma dilatação de uma visão plena e espiritualmente falando, a não ser que eu seja um espírito muito o quê? Elevado, né? Mas já é o princípio sobre os fenômenos das leis físicas de que o espírito está exercendo uma função, até porque a matéria biológica, em se tratando de matéria mais aperfeiçoada, porque o corpo é projeto de perfeição da matéria, que a matéria também tem sua linha de desenvolvimento evolutivo. Se os átomos agregavam para estruturar formas mais densas, né, na estruturação da cadeia de diferenças evolutivas atômicas que está na tabela periódica,
os elementos orgânicos, eles proporcionariam uma matéria mais maleável. Essa matéria mais maleável, em se tratando em decorrência da matéria mais bruta, um casco do rinoceronte, por exemplo, ele tem muito mais características, com agregações moleculares mais densas, criados nas linhas do ferro ou dos elementos dos metais da tabela periódica, por exemplo, em se tratando da veste corporal que o homem precisava. Ele precisava de elementos mais maleáveis, apesar de nós olharmos o nosso corpo, né, biológico, mas ele é uma matéria mais rarefeita, em se tratando dos níveis de matéria de revestimento que os corpos materiais das espécies animais têm. Então, o couro de um tigre, em se tratando do couro de um corpo humano, você vai notar que a densidade do corpo físico do tigre é muito mais próximo de uma brutalidade do que um corpo físico. Olha a sensibilidade de um tecido, do tecido de corpo humano, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos, na verdade, sutilizando o corpo. Nós somos agentes de sutilização do corpo, e um corpo maleável que tem vida própria, como todos os outros têm, mas com capacidades cada vez mais sutis, é uma manifestação de que os corpos estão caminhando para se transformarem em corpos mais espiritualizados. Corpos mais espiritualizados exigem substâncias celulares, tecidos mais o quê? Mais leves. Né? Da mesma forma que as casas do passado, a organização das casas do passado eram casas mais densas, construções mais brutas, né? Hoje as casas, a nível, não só as casas, mas os carros, né? Todos eles sofrem uma dimensão de sutilização, que é muito mais leve, menos tempo de construção, mais, né? Vai chegar uma hora que os elementos das nossas casas têm que ser muito, muito inteligentes, porque as nossas paredes elas vão consumir energia de conservação da própria vida da casa. Autoconservação. Uma autoconservação de assimilação de energia que nós podemos usar sem precisarmos de fios, sem precisarmos de elementos outros que hoje nós encontramos na esfera da vida material da Terra. Imagina uma casa muito mais inteligente, né? Casas se comunicam entre si, as outras casas, usando o que não vai ser o futuro da nossa vida, né? Quando a gente olhar as civilizações do futuro com as casas deles, muito mais recursos do que nós aqui, porque se nós utilizamos a pele que nos reveste, nós vamos utilizar todos os elementos de revestimento. Nossos carros serão muito mais seguros, voando ou não voando, né? Porque se hoje nós temos a IBERS, que nos protege da colisão de carro, e a própria estrutura dos carros para bater, elas hoje são pensadas para que elas se destruam, mas conservam o ambiente interno do condutor, né? Você vê que hoje você olha determinadas batidas, o carro está completamente destruído, mas tudo é preservado para a vida. Imagina amanhã, né? O que pode acontecer? Um carro voador que tem um risco, mas provavelmente ele vai ter elementos outros, como a queda hoje de um skatista, né? Quanto mais o risco de acidente de um veículo, né? Os carros que são feitos para a corrida de Fórmula 1, por exemplo, eles são pesquisas adiantadas dos automóveis do futuro. Não é assim? Aperfeiçoando, né, os veículos. A gente acha assim que bobagem isso tudo, mas é a forma, diverte pensando, aperfeiçoando, né? Então, a tendência é que as coisas vão ficar. Imagina um carro orgânico, um carro inteligente, porque os carros são inteligentes, vai entrar no carro e vai falar assim, eu quero ir para viajar para São Paulo, você pode dormir no carro, você e sua família dormir, o carro vai te levar no lugar certinho, sem acidente, sem nada. Logicamente, todas as
Sempre tem falhas técnicas que podem levar, mas sempre preservando. Pode ter certeza que cada vez mais vai ser assim. O carro vai ser como é que chama essas pessoas, né, que atendem nossas necessidades, né? Um mordomo. Mordomo, pode falar, mestre, onde você quer que ele? Né? Se você estiver meio solitário, você conversa com o carro, né? A Síria, ô Síria, como é que você está? Tinha uma série de TV antigamente que tinha isso, o cara conversava com o carro, mas o carro fazia tudo sozinho. Isso. Não é só carro não, a cozinha vai fazer sozinha, né? O homem vai parar de fazer coisas, porque tudo isso vai ser, né? Tudo isso cada vez mais dinâmico, né? Vai chegar na cozinha, vai estar tudo prático, os robôs fazendo tudo, né? Hoje já tem restaurantes que fazem isso. Você vai visita uma fábrica de chocolate, por exemplo, na Suíça, por exemplo, você vê todo o mecanismo funcional. O homem só acompanha, para que a coisa não desande. Então, qual vai ser a função profissional do futuro dos homens? Operar robô, vai ser a administração funcional das coisas. Então todo mundo é administrador. Administrador. Não é assim? A máquina não vai criar, mas o homem vai criar em cima daquilo que ela pode fazer. Né? Então, não tem como. Hoje você vê robôs acoplados ao corpo humano para carregar. Antigamente os homens tinham que carregar o peso, os transportes de objetos pesados com o próprio corpo, né? Não, hoje você veste conforme você veste um mecanismo físico aqui, você levanta 1 tonelada com o braço mecânico acoplado ao seu braço, sem que você faça esforço o quê? Nenhum. Quantos problemas na medicina de trabalho existe hoje em decorrência dessa ajuste ao corpo do trabalho pesado, e hoje não, você pensa em todos os níveis, você pensa, né, os ciborgues vai ter para tudo, gente, onde tem risco, onde tem qualquer coisa que danifica a natureza humana. A beleza do mundo de regeneração é extraordinária, o que nos aguarda daqui para frente. O mundo está caminhando muito ligeiramente para a regeneração. A nossa condição de imperfeição, ela é praticamente dessa última geração de espíritos que está na Terra. Os espíritos que estão encarnando cada vez mais novos, eles se ajustam muito claramente ao processo reencarnatório. Né? Nós estamos vendo as últimas expressões de governos maliciosos, de imperialismos arrogantes, de prepotências. Né? A gente olha para esses governantes, eles não lembram de que César Augusto, o chefe espartano, né? Assim, o chefe dos assírios, que achavam que a Assíria era a grande, que ele ia predominar e dominar o mundo, né? Onde estão eles? Vocês acham que onde vai estar Bush, Trump? Onde vai estar, gente? A história mostra que o poder humano é transitório em relação à renovação das forças espirituais que regem a vida. Isso nós não precisamos ter nenhuma dúvida quanto a isso. Se alguém está, né, com uma visão de que as coisas estão erradas, eles estão extremamente enganados. Em nenhum momento a rédea da orientação espiritual do planeta saiu das mãos dos condutores celestes, né, assim, da espiritualidade. Certamente que o homem tem uma coparticipação. Se o espírito vai participar na divisão cromatina, exercer uma função junto à ação biológica do corpo, né? O homem também é sujeito a ter a sua coparticipação no desenvolvimento planetário, não só do corpo. Se nós ajustamos o desenvolvimento corporal, a nível coletivo, nós ajustamos o desenvolvimento planetário. O planeta é hoje um esforço coletivo entre homens e espíritos, que desenvolveu toda uma sociedade, todo um aparato existencial que apresenta o planeta hoje. Quem vê a nave planetária voando no espaço, que é uma nave voando, as pessoas não acham, falam de naves espaciais. Qual que é a maior nave que nós temos? É o esquema de voo que o Criador estabeleceu. A maior nave
As naves construídas materialmente, as naves espaciais construídas materialmente, elas são circulares, porque são planetas redondos, né? Que tem toda uma estrutura. Só que o que os espíritos fazem? Eles constroem uma nave mãe, uma nave como o planeta Terra, com o potencial de desenvolvimento da própria nave, para que os espíritos que estejam habitando nesse voo interplanetário, e uma nave dessa permite o espírito a viver bastante tempo sobre sobre o seu desenvolvimento, né, até que nós possamos conduzir o planeta Terra como uma nave bem de voos mais seguros, e você poder viajar para outras naves, né? Habitar outras naves. Você quer dar um voo numa nave mais específica, agora você tem direito, porque você aprendeu a cuidar da própria nave. Parece que eles dão a nave e falam assim: agora você tem que aprender a conduzir a nave. Enquanto vocês são crianças, essa nave é conduzida por mentes mas eles vão transferindo um nível de responsabilidade para vocês, né? A nave tem setores, urbes, né? Setores de cidades, que são as cidades onde os presidentes, nós organizamos nós estamos no fundo ajustando-nos para conduzir a nave Terra, a nave planeta Terra, né? São naves redondas. Quantas existem no universo? Quantas existem? Só que a Terra, ela pode voar sobre as linhas magnéticas de um centro de condução. Ela não tem o direito de interferir em voos mais amplos, mas ela acompanha voos de conjunto de naves, né? O que é uma galáxia? Uma nave o quê? Extraordinária. Nave mãe. Se a Terra é uma nave mãe nossa, imagina a galáxia. Você olha para a galáxia assim, está voando no espaço lá. A Enterprise coletiva de conjuntos de naves, gente. Então, a gente fala assim, quem inspirou a gente a falar isso aí, está mostrando para a gente a pequenez dos nossos raciocínios. As pessoas falam de naves espaciais, mas a Terra é uma nave espacial. Uma nave que o construtor da nave fala assim: é uma nave que você vai ajustando as peças ao longo da evolução, para que você dê condições a ela cada vez mais, né? E aí muitas vezes as pessoas falam assim: a natureza vai acabar, a alimentação vai acabar. Tem que acabar, gente. Não tem como o planeta Terra ser rústico. As condições do planeta Terra têm que mudar em todos os seus aspectos. De moradia. Quando a gente fala de moradia, nós estamos falando de cabines de inversa que os espíritos têm numa nave como essa. Uma cabine de localização de dormir, que vai ser aperfeiçoada, sutilizada. Nós vamos transformar os nossos corpos, vamos transformar, até que um dia alguém vai olhar para a Terra, não tem mais nada de natureza como nós a conhecemos, vegetal, mas vai ter apenas um solo limpo, como hoje existe Marte, é assim, cuja estrutura dos apartamentos, das moradias, são sutis, que nós não conseguimos o quê? Enxergar com os olhos físicos. Isso quer dizer, se Marte se utilizou ao ponto de ter estruturas fisiológicas, estruturas de moradias invisíveis aos homens, a Terra vai desenvolver esse tipo de estruturas para que um dia alguém olhe para o planeta Terra e veja o quê? Nada. Fala assim: aquilo lá teve vida. Olha o que nós pesquisamos em Marte. Teve água, certamente teve água, mas não tem mais água não. Isso quer dizer que a água o quê? Extinta. As aves foram extintas, a comida foi extinta. Mas então acharam água lá. Você vê, então resquício do passado. Tem água. É. Inclusive na rua. Você vê, resquício do passado. Não, a gente lê, né? Os pesquisadores veem. Você vê, resquício do passado. Isso quer dizer, o que sobrevive lá? Nós não sabemos o que faz a manutenção, a vida, a sutilidade. Se o nosso lá fala de uma água do plano espiritual, esse H2O do plano espiritual não é material como o nosso, mas não tem água lá, então existem dimensões vibratórias da realidade material. É assim?
Nós vamos ter que sutilizar essas realidades, não tem a menor dúvida. E essa sutilização é o caminho regenerador. Né? Então aqui nós não estamos sabendo nada, né? Nada. Nós sabemos o que a Terra oferece por saber. Tanto é que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos. Isso. Então é uma pergunta ao Livro dos Espíritos que foi, Allan Kardec perguntou ao Espírito: é dado ao homem saber do princípio das coisas desse mundo? Não. Resposta dos Espíritos: não é ainda ao homem, não é possível ao homem saber dos princípios das coisas no planeta Terra, porque o planeta Terra só sabe aquilo que ele oferece como. Mas nós já demos passo muito grande. Nós ousamos, né, a nossa responsabilidade vai aumentando no decorrer da nossa evolução. É uma escola. E que hoje nós já mandamos sondas espaciais para todos os lugares. Se o planeta Terra começa a investigar, é porque a autoridade, a moral dos seres humanos já permite esse tipo de acesso, porque se não permitisse, não iria acontecer. É assim? Então, o nosso nível de maturidade intelecto-moral, que é a representação da saturação humana, que a humanidade, ela é a experiência do desenvolvimento da razão, e a espiritualidade é o desenvolvimento do sentimento. Então, quando nós começamos a dar salto, então qual que é os problemas humanos? Os problemas humanos estão na deficiência daquilo que precisa ser desenvolvido a partir de agora. São as áreas emocionais e mentais, emocionais e sentimentais, que está apresentando as dificuldades humanas, porque essa é a nova área que nós vamos ter que ter acesso no desenvolvimento do nosso ser. Não é assim? Então, a partir de agora, quando nós nos ajustarmos às condições do modo de sentir, certamente o nosso voo nos campos da vida vai ser muito distante do que nós temos hoje. Né? Então, a gente vê que o caminho não tem mais volta. O ser humano atingiu o ápice da evolução humana. O ápice da evolução humana é o que nós conseguimos fazer até agora. Não dá mais para termos características animais acompanhando o nosso movimento.